Olá, mais uma vez, com grande alegria que nós estamos reunidos para assim adorar o nosso Deus e com o desejo de que, sendo louvado, glorificado, possa tudo isso também, o hino cantado, a mensagem ouvida logo na sequência, trazer para você que está ouvindo crescimento, edificação e que tudo isso seja revertido de uma maneira de viver que glorifique o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Nós iremos cantar dois hinos nesta oportunidade. O primeiro hino está no Voz de Melodia, o número 377, Vitória em Cristo. Cantaremos esse hino e na sequência um outro hino do cantor cristão. Ser uma verdade na sua vida. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz que em Cristo, e acabamos de cantar, pelo sangue que Cristo verteu, nós somos mais que vitoriosos. A vitória é uma garantia certa, não em você mesmo, não onde você frequenta, mas no sangue que Jesus verteu na cruz. Que possa cada dia você caminhar para glorificar o Senhor. Cantaremos mais um hino do cantor cristão agora, é o número 484, Saudade. E antes de iniciarmos cantando, eu gostaria de avisar os irmãos que domingo que vem, próximo domingo agora, nós retornaremos com o nosso culto presencial, dia 9, tá? Vai ser dia 9, e nós avisaremos os irmãos quanto aos procedimentos, tá? Então teremos todos os cuidados aqui na igreja. Aqueles que fazem parte do grupo de risco, fiquem em casa, tá? Continuaremos gravando para que vocês acompanhem em casa também e funcionaremos dessa forma, e conforme caminharmos nós estaremos também esclarecendo para os irmãos e tirando dúvidas
e conforme avançarmos nós vamos nos adaptando à realidade, né? Então, 484, saudade. Vamos cantar? Você tem saudade da pátria celestial? Que possa você, assim como todo salvo, anelar por encontrar-se com Cristo e por morar nessa cidade santa. Ok? Nesta oportunidade, mais uma vez nós teremos o privilégio de ter o pastor Rodrigo pregando para nós. Esse é um dos benefícios que a tecnologia proporciona para nós e nós então o ouviremos nessa oportunidade. Boa noite, prazer poder conversarmos mais uma vez aí nessa noite, chegar até você com a pregação da palavra. Mesmo que de maneira virtual, mas ainda assim é uma alegria para nós podermos encurtar um pouco aí essa distância que nós temos tido. Continuamos em oração pelo nosso país, continuamos em oração pela saúde das pessoas que têm sofrido com essa doença, com essa pandemia, mas estamos certos que Deus está no controle de todas as coisas e que muito em breve nós estaremos juntos com a situação mais controlada, mais certa, sem maiores dificuldades. A gente estava tendo algum probleminha com o microfone. Se ele estiver chiando ainda, nós vamos fazer uma substituição do microfone, tá? Então, só para você ficar ciente disso, eles estão monitorando ali. Se eles perceberem que está ruim, eles vão me dar um toque e a gente vai trocar o microfone. Mas, por enquanto, acho que tá funcionando bem aí? Então, tá certo. Por enquanto, está funcionando bem, então vamos continuar aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em 1 Pedro capítulo 1. Tenho tido semanas bastante intensas ultimamente, continuo fazendo meu mestrado e estou aproveitando esses tempos de quarentena para fazer algumas matérias que seria realizada lá na universidade. Eu estou fazendo EAD. E eu não sei, aqueles que estão estudando em EAD, se estão tendo essa mesma experiência que eu. O professor parece que passa 3 vezes mais tarefas no EAD do que no local, né? Então tem sido bastante corrido, tenho conseguido adiantar bastante coisa, mas peço que os irmãos estejam em oração para que seja o mais proveitoso possível esse período, mas que também eu consiga
cumprir com as tarefas aí que estão pendentes. Tem bastante leitura para ser feita, bastante trabalho para ser feito e bastante provas também para serem feitas, né? Mas nós vamos estudar hoje 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21. O título da nossa mensagem de hoje é A Nossa Maravilhosa Redenção. A nossa maravilhosa redenção. Vamos fazer a leitura desses versos, começando no versículo 18 e indo até o versículo 21. Acompanhe comigo a leitura aí, ou na sua tela, ou na sua Bíblia, se você tiver com ela em mãos. Diz assim a palavra de Deus. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Vamos nos dirigir a Deus mais uma vez, pedindo a Ele por esse tempo de meditação na palavra dele. Querido Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra no nosso país, de expô-la. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que trabalhe nos corações de cada um dos irmãos da nossa igreja, para cada um daqueles que nos assistem também, de qualquer lugar, espalhados pelo Brasil, talvez até pelo mundo. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que trabalhe nos corações para que a Tua palavra seja poderosa e transformadora. Eu peço que o Senhor trabalhe, me use para pregar a Tua palavra e que eu não venha a ser um empecilho na proclamação da mesma. Porque é em nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Irmãos, a palavra que eu gostaria de destacar aqui está no versículo 18. Não está funcionando aqui, deixa eu só passar. Aqui, passou. Está no versículo 18 que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Ou, a palavra que eu quero destacar é resgatados. Por que eu quero destacar essa palavra? Porque é nessa palavra que nós encontramos o centro, o coração do cristianismo. A mensagem que nós pregamos é uma mensagem de resgate. A razão pela qual eu estou pregando esse sermão, a peça está aqui, deixa eu passar para eles ali. A razão pela qual eu estou pregando esse sermão nesse capítulo e nessa passagem específica é porque eu sei que nós temos tido uma audiência bastante variada, até mesmo de pessoas que nem frequentam nossa igreja ou pessoas que não são próximos de nós, que têm conseguido acesso. Essa pandemia tem estendido um pouco as barreiras da igreja também, né? Nós temos conseguido várias pessoas de vários lugares assistindo às nossas pregações, e isso tem sido uma grande bênção. Nós ficamos felizes em saber que temos bastante pessoas assistindo. E eu orei bastante para que Deus me desse a oportunidade que nós pudéssemos falar mais claramente sobre o Evangelho. E se tem uma passagem que vai apresentar para nós o Evangelho na sua essência, é esse texto de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 a 21. A mensagem que nós pregamos é uma mensagem de resgate. O objetivo de Deus para com a humanidade é de resgatá-la. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre como nós podemos iniciar um evangelismo, como nós podemos pregar a palavra de Deus para alguém, como puxar o assunto, e a gente às vezes fica bastante constrangido sobre o que falar, como falar, qual é a abordagem principal que eu devo usar na evangelização. E essa abordagem apresentada por Pedro aqui mostra por onde deve começar o evangelismo. A maneira mais adequada de se apresentar o evangelho para alguém é reforçar o fato de que essa pessoa, ela precisa ser resgatada. O ser humano, ele nasce com a necessidade de ser resgatado, com a necessidade de ser redimido. Na verdade, a própria palavra resgatados, ela significa redimido.
E redenção é uma das palavras mais fortes dentro da teologia. Essa palavra também é usada para descrever um dos títulos dados a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor. Por isso que é tão importante nós entendermos o que significa redenção. O que significa ser resgatado. Como eu falei, é uma palavra que nós cristãos ouvimos muito, mas muitas vezes nós não compreendemos o seu significado. Corremos esse risco de, ao ouvirmos muito um termo, nos familiarizarmos com ele, mas não entendermos o seu significado, a sua essência e a sua aplicação. E para explicar para você o significado dessa palavra, eu quero contar uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, para ver se facilita também a nossa compreensão sobre esse conceito de redenção. Conta-se a história de um menino que ele fez um pequeno barco. Ele gostava muito de marcenaria, aprendeu um pouco com seu pai e ele começou a fazer um pequeno barco. E alguns dias trabalhando com a madeira, ele finalmente chegou ao modelo do seu barco. E ele coloca nesse barquinho um mastro, ele coloca nesse barquinho de madeira uma vela, ele pinta esse barquinho para que ficasse o mais bonito possível. E ele trabalhou arduamente nesse barco para que ele fosse o melhor possível. Ele colocou muito amor nesse barco, ele dedicou muito do seu tempo na confecção desse barquinho. Finalmente, quando ele termina o seu trabalho, chega o grande dia de testar o barco. Vamos colocar esse barco na água para ver como é que ele vai se desenvolver ali no rio. E ele vai até um pequeno riacho, ele coloca aquele barquinho para navegar e ele fica feliz em perceber que o barquinho flutua ali naquela água e ele brinca por algumas horas com aquele barquinho ali na beira do riacho, só que no decorrer do tempo os ventos começam a ficar mais fortes e aquele barquinho em um determinado momento se afasta dele. Ele tenta correr para pegar aquele barquinho e ele não consegue alcançar o barco vai mais para o meio do lago, vai se afastando do riacho e ele não consegue mais acessar aquele barquinho. Ele perde o barco, então ele volta para sua casa bastante entristecido pelo fato de ter perdido aquele barquinho que ele tanto amava. Alguns dias depois, ele está andando pela cidade e ele passa por uma loja. Quando ele olha na vitrine de uma loja, para sua surpresa, o que está lá sendo exposto para ser vendido? O seu barquinho. Alguém achou o seu barquinho e colocou aquele barquinho na vitrine para ser vendido. Ele entra para conversar com o dono da loja e fala que ele era o dono daquele barco e que ele precisava daquele barco de volta. O dono da loja não acredita na sua história e diz para ele, se você quer o barquinho, você vai ter que comprá-lo. O menino então volta para casa correndo, ele quebra o seu porquinho lá de dinheiro para ver se ele consegue juntar dinheiro, ele junta todas as moedinhas, todo o dinheiro que ele tem, ele esvazia as gavetas, ele conta e ele descobre que ele tem o valor exato para adquirir aquele barquinho. Ele volta correndo para a loja, ele chega para o dono, ele entrega o dinheiro na mão do dono, o dono então pega o barquinho, entrega para o menino e o menino sai daquele barquinho, com aquele barquinho em mãos, feliz. Ao colocar os pés para fora da loja, ele olha para aquele barquinho e ele diz: você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e eu te comprei. Eu te fiz e eu te resgatei. Eu te fiz e eu te redimi. Irmãos, foi isso que Deus fez conosco na nossa salvação. E esse é o assunto de Pedro aqui nesse trecho. Quando ele trata sobre a nossa maravilhosa redenção, essa é uma das palavras mais belas de toda a teologia. Quando nós nos referimos a Cristo, nós devemos sempre reforçar o fato de que Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor. Na verdade, foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo, para ser o nosso resgatador, para ser o nosso redentor. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz assim:
Marcos 10, 45 fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como eu disse para vocês, redenção significa pôr em liberdade mediante pagamento. Pôr em liberdade mediante um pagamento. Na nossa salvação, quando nós somos salvos, significa que nós éramos escravos do pecado e Deus nos comprou mediante o pagamento de um preço. Deus, ele viu a nossa condição desesperadora e nós como homens, nós estávamos como prisioneiros do pecado e ele nos libertou mediante o pagamento que era necessário. E o valor que era requerido para libertar o homem do pecado era a morte. Alguém tinha que pagar o preço do pecado com a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A redenção do homem da escravidão do pecado somente pode vir através da morte. Agora, tem um texto no Antigo Testamento que explica bem o que eu quero que vocês tenham em mente nessa noite. Eu vou pedir para que você vá para Êxodo capítulo 12, ou vai ser projetado aí para vocês também. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos aqui nesse texto de Êxodo, onde vai explicar melhor para nós esse conceito que Pedro tem em mente quando ele escreve o que ele está escrevendo aqui no capítulo 1, versículo 18 em diante, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 4. Quando estiver pronto, você me dá um toque. Ok. Diz assim, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Agora você deve ver, versículo 6, como deve ser esse cordeiro. Ele vai falar, versículos 5 e 6. Ele fala assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Verso 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontraram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, nós temos a instituição da Páscoa judaica. Agora,
deixa eu te lembrar um pouco sobre o pano de fundo para que você entenda o que aconteceu aqui antes desse episódio que nós lemos em Êxodo capítulo 12. Como você sabe, nós temos estudado a vida de José, e José, ao ser vendido para o Egito como escravo pelos seus irmãos, através da providência divina, ele acabou se tornando um dos líderes ali naquele lugar. Ele foi colocado como o segundo na administração do Egito. Acima de José, tínhamos somente Faraó. E isso aconteceu para que, de maneira soberana, Deus pudesse providenciar sustento para o povo da aliança. Deus havia feito um pacto com Abraão e depois com Isaac, também com Jacó, e os descendentes de Jacó seriam então uma grande nação. Agora, Deus, ele usa o Egito para fazer de Jacó, dos descendentes de Jacó, uma grande nação. Às vezes as pessoas pensam, né? Poxa vida, Israel se tornou escravo no Egito porque José trouxe as pessoas para lá, né? Isso é uma má compreensão do texto. Na verdade, quando José chama Jacó para vir morar com ele no Egito, você vê que o próprio Deus fala para Jacó que ele pode descer tranquilamente. Então era Deus que estava providenciando através de José uma maneira de, suprir a fome de toda a família de Jacó, e também Deus estava providenciando para Jacó uma maneira de sua família, sua descendência se multiplicar. E quando nós chegarmos lá na vida de José, que nós vamos chegar, você vai perceber que quando Jacó desce com a sua família para o Egito, eles eram aproximadamente 70 pessoas. 70 pessoas compõem a família inteira de Jacó, e eles descem para viver no Egito. Todos da casa de Jacó, eles trabalhavam com gado, conforme nós lemos lá no texto. E então Faraó chega até ele e fala: olha, vocês vão viver numa terra aqui do Egito, num lugar chamado Gósen. Vocês vão ter essa terra específica para vocês morarem. E neste lugar, o povo de Israel, a família de Jacó, se multiplica rapidamente. Na verdade, Êxodo capítulo 1, versículo 7, nos diz que os filhos de Israel cresceram muito e se fortaleceram ao ponto de encher o Egito. Eles se tornaram milhões de pessoas. Contudo, à medida que o povo de Israel crescia, eles se tornavam uma ameaça para os egípcios. Quando levantou-se um novo faraó, um faraó que não conhecia José, que não conhecia a história de José, ele olha para o povo de Israel, ele olha para os judeus e ele observava aquele crescimento descontrolado e via nisso uma ameaça. Ele falava: se esse povo um dia se rebelar contra nós, ou se juntar com uma nação estrangeira que venha nos atacar, nós estaremos em maus lençóis. E para evitar que isso acontecesse, o que ele fez? Ele subjugou o povo de Israel. Ele colocou o povo de Israel debaixo de um regime de escravidão. Então agora, os israelitas não estavam mais como convidados no Egito. Eles estavam no Egito como escravos. E eles eram obrigados a trabalhar nas construções egípcias. Eles tinham que fazer tijolos, eles tinham que fazer as grandes construções. Mas mesmo diante dessa escravidão, o povo se tornava cada vez mais forte e continuava a crescer. Depois de 400 anos de exílio ali no Egito, Deus começa agora a agir para libertar o povo de Israel e levá-los de volta para a terra da promessa. A promessa que foi dada a Abraão era da terra, da semente e da bênção. Então Deus cumpriria o pacto que ele havia feito com Abraão. Agora, para que isso acontecesse, depois do período de escravidão no Egito, Deus começa a agir
para libertar os hebreus do regime de opressão e escravidão que eles estavam submetidos. E é aí que ele levanta um outro homem. Ele levanta alguém para liderar o povo na sua retirada do Egito. Ele levanta Moisés. E cada vez que Moisés chega a Faraó pedindo que Faraó deixe o povo sair, Faraó diz não. Até que então, Deus manda uma série de 10 pragas. 10 pragas. Onde na última praga seria a morte dos primogênitos. Cada casa do Egito, a morte dos primogênitos. Ou seja, o primeiro filho iria morrer em cada casa onde não fosse aplicado o sangue do cordeiro nos batentes daquela porta. Então é dito, irmãos, que o Deus de Israel, passaria por cada casa para matar os primogênitos de toda a terra do Egito. Agora, para que essa praga não atingisse os judeus, Deus instrui o que nós acabamos de ler no capítulo 12 de Êxodo. Eles deveriam pegar um cordeiro. Esse cordeiro, ele deveria ter 1 ano, ele deveria ser sem defeito, ele precisava ser sem qualquer mácula e ele precisava ser oferecido como sacrifício ao Senhor. Depois que esse cordeiro fosse oferecido como sacrifício, o seu sangue seria retirado e o sangue seria aplicado nos batentes da porta, de modo que quando o anjo do Senhor passasse pela terra do Egito, quando ele observasse o sangue aplicado nos umbrais daquela porta, ele entenderia que naquela casa haveria dentro dela o povo de Deus. Então, ele seria poupado desse julgamento divino e o primogênito daquela casa não iria morrer. Mas se em uma casa não tivesse o sangue do cordeiro aplicado nos umbrais, então naquela casa haveria a morte do primogênito. A ideia aqui era simples, irmãos. A vida de um cordeiro pela vida do primogênito. Então, a vida de um cordeiro no lugar da vida do seu filho mais velho. O cordeiro, então, ele morria como um substituto. O cordeiro, ele pagou o preço que Deus exigia, e então Deus redimiu, Deus resgatou o primogênito da morte. E era o sangue que redimia a família. Era a morte do cordeiro que pagava o preço do resgate. Então, o texto da narrativa diz para nós que quando chegou a noite, as pessoas lá no Egito, os judeus, naquela noite de celebração da Páscoa, eles se reuniram ao redor da mesa, eles estavam preparados para a viagem, eles tinham as sandálias nos pés, a sua bagagem estava toda preparada, eles estavam prontos para partir. E assim que as pessoas começaram a morrer e todo o Egito começou a perceber que os seus filhos estavam morrendo, os judeus eles foram imediatamente expulsos do Egito. Todos os egípcios queriam os judeus fora da terra. E eles tiveram então que partir imediatamente naquela noite. Deus assim, irmãos, instituiu a Páscoa. E essa Páscoa, conforme nós lemos em Êxodo 12, deveria ser celebrada todos os anos, para lembrar agora Israel que eles foram libertos da escravidão através do cordeiro que morreu em lugar e pagou o preço para resgatá-los. É dessa forma que nós vemos o desenvolvimento da história da redenção. E esse sacrifício aqui do cordeiro, ele se torna uma parte do sistema de adoração no Antigo Testamento. E ao longo da história do Antigo Testamento e até o início do Novo Testamento, milhares e milhões de cordeiros foram mortos nesse sacrifício que era o pagamento do resgate pelos pecados das pessoas. Eles tinham esse sistema de sacrifício que era apresentado
para que o sangue daquele animal substituísse o pecado do sangue, o preço do sangue deveria ser cobrado da pessoa, era então feito naquele cordeiro perfeito, sem mácula, colocado lá. Era isso, irmãos, que Pedro tinha em mente quando ele escreveu o versículo 18 e o versículo 19 de 1 Pedro. Olha lá mais uma vez, versículo 18 e 19. Diz assim: Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Pedro está fazendo aqui uma referência àquele cordeiro que foi sacrificado na Páscoa quando os judeus foram libertos do Egito. Então nós somos aqui, o que Pedro está dizendo é que nós somos redimidos pelo cordeiro. Mas qual cordeiro? Não aquele animalzinho sem culpa, mas pelo cordeiro de Deus sem culpa. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O preço do resgate exigido por Deus era a morte. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. E o Cordeiro de Deus morreu para pagar o preço do resgate. Foi a morte do Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, que nos deu vida. E para nós entendermos o cristianismo, irmãos, para que você entenda o que é salvação, você precisa entender o que é redenção. Você precisa entender o que significa a morte substitutiva de Cristo. Nós precisamos entender essas coisas. E para nós entendermos isso, Pedro nos responde aqui 4 perguntas. 4 perguntas. A primeira pergunta vai aparecer aí para você. A primeira pergunta que Pedro vai responder para nós é: do que fomos resgatados? Do que nós fomos resgatados? Bom, como você sabe, no caso da Páscoa, onde nós lemos lá em Êxodo, os judeus, eles foram resgatados da morte dos primogênitos e eles foram resgatados da escravidão do Egito. Mas e nós? Você e eu, nos nossos dias, nós somos resgatados do quê? Nós somos salvos do quê? Afinal de contas você pode falar, mas pastor, ok, os judeus eles eram escravos no Egito, mas eu não sou escravo no Egito. Eu não sou como esses israelitas. Claro, irmãos, nós não somos escravos. Nós não somos subjugados por uma nação exterior, como estava acontecendo ali com os judeus naquele momento. Mas você sabe de uma coisa? Todo ser humano, ele nasce escravo. Escravo do pecado. Escravo do pecado. O sacrifício de Cristo na cruz nos resgata da escravidão do pecado. E essa é a realidade de todo ser humano. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós caminhamos em direção à morte física e à morte espiritual. A maior prova que nós nascemos pecadores é a morte física, porque é a consequência do pecado. O ser humano, quando criado por Deus, não foi criado para morrer. A morte entra na história da humanidade por causa do pecado. E cada vez que você tem um velório, cada vez que você participa de um sepultamento, você está vendo ali a declaração clara da queda do pecado do homem, que o homem nasce na condição de pecador. E nós estamos então condenados à morte por causa do julgamento de Deus contra os nossos pecados. O pecado, irmãos, ele contaminou o homem completamente. Por isso que nós chamamos isso na teologia de depravação total. O ser humano, ele é completamente dominado pelo pecado. Isso não significa que o ser humano é incapaz de fazer coisas boas. Não. Depravação total muitas vezes tem sido mal entendido. Não significa em profundidade, mas em amplitude.
O ser humano, ele é completamente depravado no sentido que ele é completamente dominado pelo pecado. O pecado contamina o homem em todas as suas esferas. Pedro mostra para nós como é essa contaminação do pecado no homem. O pecado, primeiramente, contaminou o homem moralmente. O homem é moralmente contaminado pelo pecado. Olha o que diz o versículo 14. Ele fala: como filhos desobedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Você percebe que ele mostra aqui para nós? Ele fala: não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. O desejo do coração de uma pessoa que não conhece a Deus é um desejo mau. Ele é inclinado para fazer o que é errado. Ele é inclinado para o pecado. Por isso que ele coloca esse contraste para nós. Ele fala, como filhos obedientes, ou seja, agora vocês são filhos de Deus, e o que caracteriza que alguém é filho de Deus é a obediência a Deus e a sua palavra. Sem obediência a Deus não existe filho de Deus. Isso é balela de teologia que é completamente fora daquela que é apresentada dentro das Escrituras. É uma distorção da palavra você crer que alguém pode ser um cristão e viver na vida, em uma vida de desobediência. Você percebe nesse verso que ele coloca claramente para nós, como filhos obedientes. E ele fala, como vocês devem viver então? Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Irmãos, o coração do ser humano, mesmo daquele que já é salvo em Jesus Cristo, ele ainda é contaminado pelo pecado. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa que quer nos arrastar para fazer aquilo que nós não devemos fazer. Mas como filhos de Deus obedientes, nós devemos lutar contra ela. E por isso que eu falei para vocês, o homem, ele é moralmente contaminado. Nós vemos isso claramente no relato de Gênesis. Quando nós olhamos o que aconteceu logo no início dos primeiros capítulos de Gênesis, quando em Gênesis capítulo 6, Deus olha para a humanidade e ele viu que todos os pensamentos e o coração do ser humano era mal continuamente. Eram maus continuamente. Deus decide por fim a humanidade e preservar somente um homem, somente Noé e sua família. Ele destrói toda a humanidade por causa da sua corrupção de pensamentos e sua corrupção de coração. A sociedade era moralmente corrompida em Gênesis capítulo 6, e é isso que até hoje nós vemos na nossa sociedade contemporânea. Vai me dizer que quando você olha para o seu noticiário, quando você olha para as coisas ao seu redor, não é isso que você observa na sociedade? Não é isso que você vê no ser humano? Só maldade, maldade, maldade. É um absurdo nós chegarmos à conclusão de que existem pessoas no nosso país que, mesmo diante da maior crise de saúde que o nosso país já enfrentou, ainda assim existem pessoas que não estão se preocupando com a saúde da população, mas que querem que o circo pegue fogo, que querem que a situação fique cada vez pior para que possam lucrar por meio da pandemia, através da corrupção, através dos roubos. Quando eu vejo uma reportagem dessa, eu tenho que dizer para vocês que o meu sangue ferve. Quando eu vejo pessoas que estão morrendo porque políticos, porque outros ministros, porque pessoas envolvidas na liderança que deveriam zelar pelo povo, essas pessoas estão se corrompendo e pensando somente no seu próprio bem. Isso é reflexo do quê? Do pecado que contamina o homem moralmente. Você pode olhar e falar, é impossível. Não é possível que alguém vai ter a coragem de fazer isso. Roubar da saúde enquanto pessoas estão morrendo. E as pessoas fazem isso. Por quê? Porque o pecado contamina o homem moralmente.
Vocês devem estar cientes das manifestações contra o racismo que tem acontecido no mundo e também em vários, mais especificamente nos Estados Unidos. Você fala, mas como pode o ser humano olhar para outro e ver naquela pessoa alguém inferior simplesmente por causa da cor? O que você tem que saber é que quando Deus cria o homem, Ele criou o ser humano, mas o pecado categorizou o ser humano em raças. Não tinha esse negócio quando Deus ele cria o ser humano. Todos nós éramos ser humano. Não tem branco, negro, pardo, amarelo, oriental, ocidental. Não existe isso diante de Deus. Diante de Deus, todos nós somos seres humanos. Mas por causa do pecado, por causa da moralidade do homem que foi perdida no pecado, o ser humano começa a ter preferências, começa a ter discriminação com o seu semelhante, simplesmente por causa da cor. Nós vemos aí os assassinatos que acontecem sempre, pessoas tirando a vida de outro sem qualquer preocupação, sem qualquer remorso, sem qualquer peso na consciência. Por que isso acontece? Isso acontece porque o ser humano tem desejos corrompidos. Não é o governo responsável, não é um grupo específico de pessoas. Se você quer realmente que o mundo mude, não é fazendo manifestação, fazendo mudar sua foto no Instagram, mudar sua foto no Facebook, colocar uma manifestação contrária ao racismo, colocar uma manifestação contrária à corrupção. Claro, nós temos o direito de nos manifestarmos, mas o que realmente muda o mundo que nós vivemos é o Evangelho. É a pregação da palavra. Vai entrar governo, vai sair governo. Vai mudar a geração. Nós morreremos, os nossos filhos vão ocupar o nosso lugar. Os netos vão ocupar o lugar dos nossos filhos. E a civilização vai continuar corrupta e moralmente morta. Por quê? Porque isso é efeito não de governo de direita ou de governo de esquerda, de país de primeiro, de segundo ou de terceiro mundo. Isso é coisa do pecado. O pecado afeta a humanidade. E muitas vezes nós não pregamos o Evangelho como deveríamos pregar, mas vestimos uma bandeira, vestimos uma visão idealística, política, partidária, mas nós não vestimos a camisa do cristão. Nós não estamos prontos a ir ali e não protestar por um assunto de pauta que está sendo levado ali muitas vezes por visões ideológicas. Mas a ideologia do cristão é a palavra de Deus, é as Escrituras. É essa a nossa ideologia. E a única coisa que pode fazer o homem mudar na sua moralidade é o Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. E se você não está evangelizando aqueles que te cercam, se você não está evangelizando a sua família, os seus amigos, pregando o evangelho para eles, mostrando para eles que diante de Deus nós somos moralmente mortos, não adianta você querer brigar contra o governo. Não adianta você querer brigar contra pautas progressistas ou qualquer outra coisa. O que muda o mundo é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, é ensinar a palavra e através disso fazer com que as pessoas tenham uma cosmovisão cristã, observando o mundo conforme as lentes do cristianismo. E isso transforma a humanidade. Segundo lugar, o pecado não somente contaminou o ser humano moralmente, mas o pecado também contaminou o ser humano intelectualmente. Olha o versículo 14. O versículo 14 diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam aonde? Na ignorância. Na ignorância. Isso quer dizer, irmãos, que nós somos ignorantes
com relação a Deus. O homem, ele ignora a lei de Deus, ele ignora os princípios de Deus, ele ignora a palavra de Deus. O ser humano, ele não conhece a Deus, ele não entende as coisas de Deus e ele não quer conhecer as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus para ele parecem loucura. E ele é definido em Romanos capítulo 1, versículo 28, como tendo um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. O pecado, irmãos, contamina o homem moralmente e contamina o homem intelectualmente. Ele é incapaz de ver que as suas pautas, que as suas motivações são contrárias à palavra de Deus e ele está cego. Ele vive no pecado e ele nem percebe que ele está como inimigo de Deus. Por quê? Porque ele está intelectualmente afetado pelo pecado. Terceiro lugar, o pecado contaminou o homem moralmente, o pecado contaminou o homem intelectualmente e, em terceiro, o pecado contaminou o homem socialmente. Olha o que diz o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Interessante esse versículo, irmãos. O homem contaminado pelo pecado, ele vive de maneira inútil, de maneira fútil, de maneira vã. É isso que ele está dizendo aqui quando ele usa essa palavra. O termo grego aqui significa uma vida vazia, uma vida sem valor. É interessante porque todos nós, como seres humanos, gostamos de nos sentir úteis. Nós gostamos de nos sentir úteis. Um dos maiores medos que o ser humano tem é de se tornar um inválido. Nós temos medo disso. Nós queremos transmitir relevância, nós queremos contribuir para a humanidade, nós queremos auxiliar as pessoas que nos cercam. Mas a verdade é, irmãos, que a vida daquele que não conhece a Deus é uma vida inútil. É uma vida que não tem valor. Por isso que ele coloca aqui para nós que o pecado nos contamina socialmente. Nós não conseguimos ter relevância sem Deus. Vai ser correr atrás do vento. Vai ser fazer coisas inúteis. Então, irmãos, o pecado contaminou o homem moralmente, o pecado contaminou o homem intelectualmente, o pecado contaminou o homem socialmente e, em quarto lugar, o pecado contaminou o homem religiosamente. Verso 18, ele fala: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhes legaram. Isso significa toda a tradição religiosa que é passada de geração em geração. No caso de Pedro aqui, Pedro está olhando para todo o judaísmo, para todo o sistema de adoração judaico, e ele está dizendo: olha, a religião de vocês é corrupta, não serve para nada. Vocês só estão fazendo o que vocês estão fazendo porque os pais de vocês passaram isso para vocês como tradição. E quantas vezes nós vemos isso hoje em dia? Pessoas que vivem na religião que vivem só porque receberam isso dos seus pais. Não, meu pai ele agia assim, ele me levava assim em tal lugar e é isso que eu aprendi e é isso que eu faço. As pessoas muitas vezes vivem na sua religiosidade, mas uma religiosidade somente de aparências, somente da casca, somente externa, onde não tem qualquer significado, onde não tem qualquer transformação de vida. E sabe por que essas pessoas fazem isso? Por quê? Porque simplesmente receberam como um legado da sua geração anterior. Não significa que elas entendem o que estão fazendo.
Muitas pessoas fazem os seus ritos religiosos, mas você pergunta para ela, você já parou para pensar por que você está fazendo isso? A pessoa fala, sempre foi assim. Mas por que ela age dessa forma? Porque o pecado nos afeta religiosamente também. A Escritura descreve para nós como é o ser humano natural, como é o homem natural em Romanos capítulo 3, versículo 13 a 18, quando ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles a tem cheia de maldade e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, esse é o ser humano sem Deus. A mente do ser humano é depravada. O coração do ser humano é perverso. A vontade do ser humano é contra Deus. A sua consciência, ela é má. O homem natural, ele resiste a Deus. Esse é o estado do ser humano. Ele está preso como escravo do pecado. E ele é incapaz de sair dessa prisão sozinho. Então a condição do homem é desesperadora. O homem natural, ele está condenado e prestes a receber a punição que ele merece. Por isso, irmãos, ele foi afetado pelo pecado completamente. Ele foi afetado pelo pecado moralmente, ele foi afetado pelo pecado intelectualmente, socialmente e religiosamente. As maneiras que ele usa para adorar a Deus não são pautadas pela palavra de Deus. Ele fala, não, eu creio em Deus, mas eu adoro a Deus do meu jeito. Ele não vai olhar para a palavra de Deus para ver como Deus exige ser adorado. E Deus não aceita a adoração feita à sua maneira. Ele aceita a adoração que ele exige na sua palavra. E isso nos leva para a próxima pergunta, irmãos. Como nós fomos resgatados? Como fomos resgatados? Versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, irmãos, a resposta dessa pergunta 2 é: como fomos resgatados? A morte sacrificial foi o preço pago pelo nosso resgate. Jesus Cristo, o sangue foi o preço do nosso pecado. Agora nós podemos entender, irmãos, por que no Antigo Testamento Deus instituiu o sacrifício de animais como parte da adoração a Ele. Por que ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão? Era necessário um substituto para pagar o preço do nosso resgate a Deus. Um cordeiro sem defeito e sem mácula. E isso nos leva à terceira pergunta que nós vamos responder. Quem foi então o nosso resgatador? Obviamente que você sabe já. O final do versículo 19 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Irmãos, é por isso que quando João Batista se encontra com Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. E o versículo 20 nos dá
uma das mais belas declarações das Escrituras, quando ele diz, no versículo 20, ele foi conhecido, e essa palavra conhecido é escolhido. Ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos. O que significa? Deus planejou o resgate do homem antes mesmo de criar o homem. Isso é uma das mais belas declarações de toda a Escritura. E a quarta pergunta que nós queremos responder nessa noite: por que que ele fez isso? Por que que ele fez isso? E o versículo 20, na Nova Almeida diz, em favor de vocês. Mas na Revista Atualizada, eu gosto mais da maneira que foi traduzida na Revista Atualizada. Ele fala, por amor de vós. Por que que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz e pagar o preço do nosso pecado ao derramar o sangue do seu Filho único, perfeito e sem mácula? Porque Ele nos ama. Por amor. Essa é a motivação. E a segunda motivação está no versículo 21. Ele diz no versículo 21, por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês esteja em Deus. Você tem esperança neste mundo? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Você acha que o mundo seria melhor se nós tivéssemos outros políticos no poder? Você acha que o mundo seria melhor se nós não tivéssemos o racismo? Você acha que o mundo seria melhor se as pessoas tivessem mais consideração para com os seus semelhantes? Você acha que o mundo vai melhorar? A resposta que eu tenho para você nessa noite, sem querer ser pessimista, mas realista com o que as Escrituras dizem, é que não tem como o mundo melhorar por si só. Não é a política que vai melhorar o mundo, não é a escola que vai melhorar o mundo, não é a educação que vai melhorar o mundo, não é a saúde que vai melhorar o mundo. O que melhora o mundo é quando o evangelho que resgata o homem é proclamado para todas as nações. Onde o evangelho chega, onde as pessoas são salvas verdadeiramente, há uma transformação naquele lugar. E somente Deus, através do seu Filho, pode resgatar este mundo. Somente Deus, através do seu Filho, pode resgatar você. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não é por nenhum outro, não é por nenhum outro mediador humano, não é por nenhum outro santo, não é por Maria, não é por quem que seja. É somente através de Jesus Cristo. É isso que significa ser salvo. A salvação reconcilia você com Deus. E se você que nos assiste nessa noite, se você não é salvo, a sua condição é desesperadora. Você está condenado a viver eternamente separado de Deus no inferno, pagando o preço de todos os seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Morte física e morte eterna. Separação eterna de Deus. E essa é pior do que a morte física. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus providenciou o pagamento da sua dívida de pecado. Ele pagou a dívida por você. Ele enviou o seu Filho, o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, para pagar na cruz do Calvário por todos os seus pecados. Ele morreu no seu lugar para que você tenha vida nele. O que você precisa fazer?
Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é incapaz de pagar o preço. Reconheça que você não é tão ruim. Você fica pensando, eu não sou tão ruim assim, tem gente muito pior. Não, você é ruim. Você viu como você é? Você é afetado pelo pecado em todas as esferas, conforme nós vimos relatados pela palavra de Deus. O que você precisa fazer é reconhecer o seu pecado, reconhecer que você é incapaz de pagar o preço requerido pelos seus pecados. E com essa atitude, vá a Deus e clame a Cristo para ser o seu Salvador. Naquele momento que você fizer isso, Ele vai pagar o preço do seu pecado. Ele vai se tornar o seu Redentor. Ele vai se tornar o seu resgatador. É essa a mensagem do Evangelho. É esse o coração da nossa fé. Nós devemos sair pelo mundo pregando para as outras pessoas que Jesus Cristo está pronto a nos salvar. É por isso que nós dizemos que nós somos salvos. Nós somos salvos porque Cristo nos salvou. Ele nos resgatou. Ele nos redimiu. Agora você pode explicar se alguém te perguntar: o que significa ser salvo? É isso. Ser salvo da condenação do pecado, quando Jesus Cristo paga o preço pelos nossos pecados. E nós somos salvos por causa dele. Se você não fez essa decisão ainda, se você ainda não entendeu, mas agora você reconhece o seu pecado, aí mesmo na sua casa você pode fazer isso. Aí mesmo na sua casa você pode se ajoelhar, você pode reconhecer a tua culpa, reconhecer o seu pecado, clamar ao Senhor para que Ele seja o seu resgatador, para que Ele seja o seu redentor. E a palavra de Deus nos mostra claramente que aquele que clama a Jesus Cristo será salvo. Eu sei que muitos daqueles que nos assistem agora já fizeram essa decisão. Jesus Cristo é o seu Salvador, o seu resgatador. E você deve ter o seu coração transbordante de alegria, porque Ele te tirou de um lamaçal de pecado e te colocou sobre a rocha firme. Mas se você não fez essa decisão ainda, se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, arrependa-se. Arrependa-se e clame a Jesus Cristo. Clame a Jesus. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós entramos na sua presença mais uma vez e eu peço a Ti, ó Deus, que a Tua palavra possa trabalhar nos corações nessa noite. Que o Teu Evangelho, que foi explicado aqui, possa agir nos corações das pessoas e que elas reconheçam, aquelas que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que estão como inimigos de Ti. Que elas reconheçam sua pecaminosidade e a necessidade que têm de reconciliarem-se com o Senhor. Certo de que aqueles que clamarem a Ti, o Senhor se tornará o resgatador, o redentor, o salvador de cada uma delas. Agradeço porque, assim como muitos que nos assistem, o Senhor também me salvou. Não porque mereço, porque sem dúvida não mereço, mas pela sua graça. Eu peço a Deus pelo nosso país, que tem convulsionado muitas vezes diante do que nós temos visto. O mundo está sofrendo e tem buscado muitas vezes a solução dos seus problemas em partidos políticos, sociais e idealistas. Ó Pai, coloque diante do Teu povo que o que salva uma nação é o Evangelho, é a Tua palavra. E que nós não sejamos defensores de A ou B, mas que nós sejamos defensores do Senhor, que nós sejamos defensores da Sua palavra e que nós possamos brigar pela Tua verdade e que nós possamos defender aqueles que defendem a Tua palavra.
que nós possamos nos aproximar daqueles que se aproximam da tua palavra, certos de que o que transforma o mundo, o que acaba com as injustiças, o que acaba com o racismo, é o teu evangelho. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.